A casa é sua, fique à vontade para você participar, para você interagir com a gente. Já estamos ao vivo pelo Facebook, facebook.com/Cultura FM Paranaíba. Você está vendo eu e Nino de Assis aí na telinha. Leonardo está aqui do lado, ainda não é o Sombra. É o Sombra. E como a gente anunciou hoje... Chegar mais perto do Léo, então. A gente vai dar um jeito nessa câmera. A gente vai dar um jeito nessa câmera. O corte de 3 ali. Tá faltando um corte ali para que a gente possa ver Leonardo Guimarães. Mas eu sou o menos importante neste momento, porque esta voz você conhece em todas as manhãs, aqui no RCN Notícias. Estamos aqui com o Nino de Assis, porque o papo hoje é a história do rádio. E claro que a gente vai falar muito sobre o rádio paranaíbense, né, Valéria? É isso mesmo. O Nino tá aqui para contar pra gente um pouquinho, né, sobre a história do rádio paranaíbense. O Nino que tem uma grande história pelo rádio, né? Trabalhou aí em várias emissoras. Nino, bom dia, mais uma vez seja bem-vindo. Hoje numa casa sua, né? Bom dia, Valéria, bom dia, Leonardo, bom dia aos ouvintes da Cultura FM. É uma satisfação estar aqui. Inicialmente quero cumprimentá-los pelo sucesso do programa, pouco tempo no ar, mas já dominando a audiência paranaíbense. Isso traz muita alegria para todos nós. Nino, como começou a sua história no rádio? Na verdade foi por acaso. Eu não tinha intenção de ser locutor, nunca tinha passado pela minha cabeça, apesar de que meu irmão mais velho era locutor, era narrador de futebol. E um dia eu trabalhava na discoteca da emissora. Hoje não existe mais isso, mas nós tínhamos um acervo lá de 150 mil LPs para fazer a programação da emissora, porque naquela época não tinha internet, não tinha essa facilidade que tem hoje. Eram os vinis, as publicidades eram em acetato e assim por diante. E um dos locutores ficou doente e ele fazia um programa de MPB, música popular brasileira, tão só e simplesmente. Aí pediram para que eu fizesse. E aí começou tudo. Fiquei lá um mês, já produziram um outro programa para eu começar no mês seguinte, quando ele retornou. E aí começou. Depois foram as variantes do rádio, né? Começou, na verdade, com esse musical de MPB. Era tão só e simplesmente música popular brasileira. Mas a sua voz já chamava atenção nessa época. As pessoas já deviam comentar alguma coisa, né? Não, porque ninguém conhecia, né? Entendi. A voz nunca tinha sido propagada. Eu digo ali, entre os amigos. Isso, internamente na rádio, sim. Às vezes eu gravava textos para outras emissoras. Entendi. Mas enfrentar microfone, isso não estava na programação. Entendeu? Entendi. Não estava na minha cabeça, nem me passava de longe. E aí começou dessa forma. Em que cidade aconteceu? Foi em Jales. Jales, na rádio Assunção de Jales. Agora era do Bispado, deve ser do Bispado ainda até hoje. Mas lá eu acho que agora tem a regional também, que é do Bispado, me parece, é FM. E naquela época era engraçado, porque não tinha isso aqui que está acontecendo conosco. O operador ficava na técnica de som e o locutor ficava no estúdio, separados por uma parede de vidro. Então, cada um fazia a sua parte. O locutor não operava e o operador também não falava. Entendeu? Então era completamente diferente do que se vê hoje. Hoje você fala, você opera, você programa, você faz tudo. A comunicação era por sinais ali. Aumenta a trilha e você fazia assim com a mão. Sim, aí era. Tanto é que o locutor tinha sua equipe. Eu tinha meu técnico de som. Entendi. E meu programador. Tanto é que quando eu saía de uma emissora para ir para outra, contratado por outra emissora, era contratado a equipe, não era o Nino. Entendi. E a briga era essa. Porque senão eu chegava lá, eu tinha que começar tudo outra vez. Entendi. É como um locutor de rodeio hoje tem o seu DJ. Exatamente. Leva a sua equipe, Você tinha a sua equipe. Funcionava mais ou menos dessa forma. Quanto tempo no rádio de Jales, Nino? Aí em Jales eu não me lembro. Jales. Me lembro, devo ter ficado em Jales uns 6, 7 anos. Lá você conheceu muita gente. Na verdade, Jales é um berço do rádio brasileiro. Sempre foi. E tem pouca gente que sabe. Pouca gente sabe. O berço do rádio paulista era a região de Jales e de Marília. Da onde saiu o
grande locutor de esportivo, o Osmar Santos. Ele era da Dirceu de Marília. Olha só. Viu? Que bacana. E quando ele chegou a São Paulo, desculpe, por coincidência eu morava em São Paulo. E ele foi para minha casa, porque a gente já se conhecia aqui no interior. E ele estava exatamente procurando emprego. Pediu para eu ajudá-lo a entrar na Band, na Rádio Bandeirantes. Que eu tinha amizade com o Moacir Bombig, cara de cavalo. Eu falei, a Band fechou o grupo dela semana passada, mas a Jovem Pan tá contratando. Você procura o Paulinho, assim. E ele foi. Com 6 meses de Jovem Pan, era a maior audiência esportiva da capital. Ô Nino, daí ele foi pra Globo, né? Só é. Conta pra gente como você chegou aqui em Paranaíba. Na verdade, eu tinha trabalhado com o Drauzio. O Drauzio e o Chiquito, que eram proprietários da difusora paranaíbense. Nós tínhamos trabalhado juntos em São Paulo, em 2 ou 3 emissoras. O Drauzio era narrador esportivo e eu fazia pista para ele, tanto no basquete quanto no futebol. O que seria pista? Pista é o cara que trabalha lá no campo, lá no faz chão. A reportagem com o jogador, conversa Fica com o ali jogador, na correria, certo? Na verdade, isso nós chamávamos de pista. E o narrador ficava lá na cabine, tudo bem. E o Drauzio era um excelente narrador. E o Chiquito era um tremendo de um comunicador. E eles compraram a emissora aqui. E o Drauzio me ligou pedindo para que eu viesse auxiliá-lo, mesmo porque nós tínhamos uma pendência aqui no transmissor. O transmissor tinha sido fabricado aqui mesmo e não era homologado. E eu sabia de toda essa tramitação. E ele pediu minha ajuda. Eu resolvi o problema para ele e me convidou para ficar. Eu ainda disse na época, não dá para ficar, eu sou um profissional caro para você. Não teve problema. Ele cobriu todas as propostas que eu tinha e eu resolvi ficar em Paranaíba, numa cidade pequena, menor, fora daquele tumulto de São Paulo. E comecei aqui em 77. Dia 17 de março de 1977. Cheguei aqui às 10 da manhã. Paramos ali onde é o Gramadão hoje, era a cantina. Almoçamos. Dali nós descemos para o estádio aqui do CAP, que é aqui na Poliesportiva. E ali nós fomos já narrar o primeiro jogo. Que era, se não me falha a memória, era CAP Comercial. E dali acabou o jogo. Eu fui pro hotel porque eu não tinha onde morar. Até que chegando na cidade. E daí nós continuamos aqui. Eu comecei em 77, em 80 eu entrei no Banco do Brasil, mas continuei fazendo rádio, porque eu trabalhava do meio-dia pra tarde no banco. E de manhã eu fazia o noticiário na difusora. Como que começou o noticiário? Porque você me contou a história aí, voltado pro lado do esporte, fez pista. E o esporte, na verdade... que o Nino, que narrava futebol, foi pro jornal? O Nino não narrava futebol. Não. O Nino fazia pista, era repórter. O Nino fazia musicais. Eu tive inclusive um programa destinado só à juventude, aos estudantes, que ficou 8 anos no ar em Jales. Tocava 12 músicas em 1 hora. Que bacana. Só um patrocinador. Isso era ótimo. E quem fazia a programação eram os estudantes. Eu só reproduzia aquilo. Eram 12 músicas classificadas de 1 a 12. Nesse período eu fiquei só no musical. E paralelamente eu comecei a fazer o esporte através do Drauzio, como repórter no futebol e também repórter no basquete. Depois eu comecei a narrar basquete também, porque o basquete era muito forte ali naquela região. Jales, Franca, São José do Rio Preto, Bauru. A capital era a menos importante no basquete paulista naquela época, certo? Clube dos Bagres de Franca. Nós narramos muitos jogos por ali. E o jornalismo começou bem depois. Foi exatamente por causa disso, por falta de colegas para trabalhar. Eu assumi aquilo e como eu já não tinha tanta disponibilidade de tempo para pesquisar música, para estudar música, para fazer a programação, como eu já não tinha tanta disponibilidade de tempo para poder ficar viajando e transmitindo futebol e transmitindo basquete, aí eu
comecei a trabalhar internamente, só no jornalismo, só com apresentação de noticiário. Entendi. E aí nunca mais saí. Participei de noticiários que nós éramos em 4 apresentadores, ao invés de 2. E durante o dia eu fazia os repórteres, que é esse boletim que a gente faz aqui hoje. Boletim. Eu fazia uma média de 10 a 15 por dia, né? Só que em outro estilo, naquele estilo antigo. Que era qual que era a dificuldade de produzir esse conteúdo? Até porque não tinha internet, né? Era completa, né? Porque nós não tínhamos internet, nós não tínhamos nenhum outro tipo de comunicação a não ser o telefone. Por exemplo, para eu preparar um noticiário como aqui, o RCN Notícias, uma hora de manhã, para eu preparar um noticiário dessa natureza, eu gravava meia-noite na Rádio Tupi, gravava a Rádio Guaíba, gravava a Rádio Globo do Rio, gravava a Guaíba do Rio Grande do Sul. Então abrangia um bom espaço do país. E depois eu tinha que ouvir tudo aquilo e transcrever. E escrever, passar para o papel, para no outro dia a gente ler, para a gente interpretar aquelas notícias. Reportagens eram complicadas, porque você tinha que ir lá gravar num gravadorzinho, entendeu? Vim correndo e jogar no ar. Às vezes jogava na boca do microfone, assim, porque não dava tempo de botar cabo, não dava tempo de fazer nada, certo? Não tinha isso, não tinha essa facilidade que tem hoje. Você vai lá, passa um WhatsApp, pronto, morreu o assunto, tá no ar, entendeu? Então era essa a dificuldade. Às vezes eu demorava 4, 5 horas para fazer um programa de uma. Para preparar as notícias do programa de 1 hora. Hoje eu chego aqui 5h15 por aí. Quando é 15 para 7, ele está pronto. Tá tudo prontinho. Tá tudo pronto para ir pro ar. Entendeu? Mas hoje tem a facilidade da internet. Tanto é que nós temos aí a correspondente, a Márcia Paravisi, lá em Brasília. Ela manda pra gente boletins. O pessoal da CBN lá em Campo Grande manda. Três Lagoas, a gente manda daqui pra lá, eles mandam de lá pra cá. É o dia inteiro com notícia. Então hoje é mais fácil. Nino, o que você acha dessa migração já migrou, né? O AM pro FM. O que você achou dessa mudança? Olha, como tudo no mundo evolui. E pro rádio não seria diferente. Quando surgiu a televisão, eu me lembro que em 1970, aqui não tinha televisão. Aqui nessa região aqui de Rio Preto para cá. Entendeu? Você acompanhava os jogos da Copa do Mundo com um painel luminoso na praça, acendia a luzinha onde o jogador estava, entendeu? Era uma criatividade fora do comum. Então, quando a televisão começou a chegar, o rádio vai morrer. Ao contrário, o rádio é o mais importante, o mais rápido e o mais confiável meio de comunicação entre a informação e o informado. Entre aquele que quer ouvir a boa música para entretenimento ou até mesmo aquele que queira tão só e simplesmente mandar um recado para alguém ou fazer a publicidade da sua empresa. O rádio é o melhor, mais rápido, mais eficiente e mais confiável veículo de comunicação. Mas o AM era... Tanto é que na época só tinha AM. Gostoso demais o AM. Só tinha AM. Quando eu trabalhei em São Paulo mesmo, eu fazia uma FM que tinha lá, que era Excelsior. Eu fazia um programa de 1 hora à noite, só de música instrumental. Meu patrocinador era o Calton Souza Cruz. A única publicidade que rodava naquela 1 hora. Calton, um raro prazer. Só. Mais nada. Era uma delícia fazer aquilo. Bom demais. Certo? Mas era uma das poucas FMs que tinha na época. E a grande maioria dos receptores, os rádios, esses rádios de bolso, não tinha FM. Só tinha a onda AM. Olhei. Então, se você pegasse uma emissora AM e transformasse ela em FM, ou seja, botasse todo o equipamento em estéreo, no rádio não ia sair, porque ele só tinha AM, entendeu? Tinha algumas emissoras no Rio Grande do Sul que fizeram o estéreo dentro do AM. Era excelente o som. Olha só. Só que você tinha que ter equipamento próprio para isso, entendeu? E depois, com a evolução do rádio, a FM, apesar que na época o custo operacional era maior,
ele acabou se equiparando devido à evolução do rádio. E aí não restou outra alternativa para os órgãos competentes fazer essa migração da AM para o FM. Mas tão só e simplesmente pela qualidade do som. Que bacana. Entendeu? Pela qualidade. Porque a FM, quando foi concebida aqui, ela tinha aquele status de poder, de ser mais importante que a AM. Falou. E a AM dava uma surra danada. Falou tudo. Entendeu? Dava uma surra danada. Porque era o rádio mais popular. Eu me apaixonei pelo rádio escutando a AM. Entendeu? E aí hoje não é assim mais. Entendeu? Tanto É o que você Dourado, vê que as São AMs Paulo. hoje, as FMs hoje, cada uma tem seu estilo, tem sua plástica, tem sua página. Você vai conquistar o ouvinte de outra forma. É verdade. Porque em qualidade de som, todas são equiparadas. Ô Nino, quais as rádios você trabalhou em São Paulo? Em São Paulo eu trabalhei na Excelsior, na Bandeirantes e na Jovem Pan. Dá um exemplo de nomes aí, de nível nacional, que você conheceu. Bom, na verdade, na Bandeirantes eu fazia na reportagem, né, no futebol. Eu trabalhei com o Fiore. Nossa, Depois trabalhei com o Pedro Luiz. Só monstro do rádio. Trabalhei com doido. Cara de Cavalo, que era o Master Bombig. Mas era um pessoal de um nome extraordinário, reconhecido mundialmente, só que de uma simplicidade, sabe? De uma bondade que não tinha tamanho. Que legal. Então aprender com esse povo foi muito fácil. Que porque eles bacana. não eram endeusados. Eu sou fulano de tal. Não. Tanto é que o dia que eu fui escalado pela primeira vez para fazer pista com o Fiore, eu tava branco. Você falou, Eu tava branco. onde é que eu caí? Na reunião da rádio, antes da gente sair para ir pro estádio, porque o jogo era 5 horas da tarde, a gente saía da rádio 9 horas da Que manhã. jogo que era, Nino? Ah, não me lembro. Ah. Foi no Morumbi. Eu acho que era uma decisão São Paulo e Palmeiras. A gente saía 9 horas da manhã da rádio para ir pro Morumbi. E lá ficava o dia inteiro dando flash. O jogo era 5 da tarde. Certo? Aí o Fiore chegou. Pegou a escala. Quem que vai trabalhar comigo hoje? Não conheço. Aí eu levantei o dedinho, né? Sou eu. Ele falou assim, você já fez pista de futebol? Não. Eu falei assim, esquenta não, cara. Na hora que começar aquele ping-pong, você vai ver. A gente vai embora. Olha aí. Você não tá aqui por acaso. Então, esquenta não. Vai ser um show, você vai ver. Poucas frases que mudou tudo pra você. Muda tudo. Aquela tensão inicial, ela desapareceu naquele momento. Entendeu? Já cheguei no estádio com outra cabeça, com outra disposição. Já comecei a fazer os flashes com a maior naturalidade do mundo. Esqueci que eu ia trabalhar com o maior nome do rádio esportivo do país. Entendeu? Mas sempre foi assim. Eu trabalhei com muita gente boa, tanto no interior quanto na capital de São Paulo, mas um pessoal muito bom, um pessoal simples, disposto a te ajudar, entendeu? Às vezes ele falava cuidado com isso ou cuidado com aquilo. Era uma crítica construtiva, você só crescia junto com eles. Nunca interpretava qualquer posicionamento deles como um pingo de ciúme, como qualquer outra coisa. Às vezes o cara tinha uma voz menos potente que a minha, mas ele tinha uma capacidade de comunicação, de improviso, de fazer, de aparecer, que era extraordinária, coisa que eu tinha muito dificuldade, sempre tive dificuldade nessa área. Talvez por isso eu tenha me dado mais, tenha me saído melhor no noticiário do que propriamente dito nos outros segmentos do rádio. Solto ali, ao vivo e aquela... Bacana demais. Nino, o papo tá bom demais, rapaz. A gente ia até meio-dia. A gente fica aqui... Não, primeiro que nós somos suspeitos pra falar de rádio, que a gente trabalha no rádio, né? Mas, Nino, pra gente encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Essa pergunta é sensacional. Primeiro eu vou te fazer um relato. Uma vez eu tava num lugar, conversando com a galera, e ali a gente conversando sobre rádio. O pessoal comentando sobre rádio e tal. Aí teve um cara que falou comigo um negócio que eu falei, caramba, isso é muito massa. Ele falou, rapaz, vocês trabalham com a lenda do rádio lá, né? Lenda? Eu falei, a gente tem esse privilégio, o Nino é fera. Aí ele me falou um negócio. Ele falou, exposição
pra mim, me lembra Nino de Assis, me lembra família, me lembra eu criança indo passear com os meus pais, por causa das caixas ali. Ele falou que toda vez que ele te ouve, já desperta Volta esse na gatilho. memória. Como é que é isso, Nino? Como que é isso? Olha, isso é engraçado, mas é o poder da publicidade que a gente tanto tenta colocar na cabeça dos empresários. O rádio só veicula a informação. A publicidade, ela vai colocar a sua empresa ou a sua pessoa, seja pessoa física ou jurídica, em evidência. Quantas vezes eu disser, é que vai incutir na cabeça do meu ouvinte que aquilo é verdade. E assim, foi com uma geração, 2 gerações aqui em Paranaíba, eu fazendo publicidades dentro do parque de exposições, as mensagens de Natal no final do ano. A criança foi crescendo ouvindo aquilo. Exatamente. E a minha voz foi ficando marcada no subconsciente deles. Apenas isso. Mais nada. Certo? Então, às vezes as pessoas fazem a ligação da exposição agropecuária com Nino e sem Nino. Por quê? Porque passaram quase 20, 30 anos ouvindo a minha voz lá dentro. Eu achei muito bacana o relato dele, Nino. Na verdade é isso. Ele lembra acontece. até do sorvete, ele falou. Eu lembro que aquele sorvete de máquina, ele falou, a minha mãe sempre comprava um, a gente era muito simples, era pobre, e a gente ficava andando ali, e a voz do Nino ali. Então, desperta coisa tão boa nele que eu falei, cara, se eu chegar nesse nível um dia, eu agradeço. Não, mas é gratificante isso. Não se iluda. Você tem a sua importância aqui dentro, é que você não percebe. Antigamente era muito mais complicado. As pessoas, como não tinha a facilidade que tem hoje, por exemplo, aqui nós estamos sendo acompanhados pela internet. Exatamente. As pessoas estão nos assistindo. Naquela época não existia. É E não existia TV também. As pessoas só ouviam rádio. E ela te imaginava. Ela ficava te ouvindo o tempo todo e te imaginava. Era comum todo santo dia 5, 6, 10, 20 pessoas irem para a rádio para conhecer a gente. Que bacana. Eu me lembro um dia que eu saí do estúdio, o cara falou, tem um pessoal te esperando aí fora. Eu cheguei lá, tinha 5 senhoras. Umas 50, outra de 60. Hora que eu apareci na sala, uma virou e falou assim, nossa! Eu te imaginava alto, gordo e careca. Que bacana. Eu falei, pois é, eu sou baixo, magro e cabeludo. E provavelmente bem mais novo do que elas imaginavam. Elas me imaginavam careca, velho já. É verdade. E na época eu tinha o quê? 20 anos? 18 anos? Gente 5 anos. do céu. Você chegou a fazer rádio com auditório? Com auditório? Não, eu participei de alguns programas dessa natureza. Mas às vezes eu participava como jurado, às vezes eu participava como locutor comercial, mas não como animador. Animador eu fui fazer muito depois, mas esporádico e fora do rádio. Rapaz, show de bola. Às vezes apresentar festival de canção, às vezes alguma coisa nessa natureza, que naquela época tinha muito. A gente era contratado para isso, para apresentar um festival, para apresentar alguma coisa. Então era praticamente um programa de auditório, só não era transmitido. Que bacana. Nino, obrigado pela presença. Pra gente fechar, deixa uma mensagem, né? Para as pessoas que estão em casa, da importância do rádio, já que amanhã é o Dia Mundial do Rádio. Verdade. Bom, já que amanhã é o Dia do Rádio, eu nem me lembrava disso, eu só quero agradecer a vocês pela oportunidade de falar do rádio. Particularmente em Paranaíba, o rádio foi extremamente importante aqui, nessa região. Falta de TV e nós só tínhamos o rádio para comunicar com a fazenda lá não sei aonde. E a importância do rádio em Paranaíba foi extremamente alta, assim como em outras regiões que se desenvolveram depois. Depois da difusora, nós tivemos aí a chegada da Liberdade, da PBA, da própria cultura. E isso demonstra que a força do rádio é extraordinária. Temos espaço para todo mundo trabalhar. Cada um vai conquistar a sua fatia, cada um vai conquistar a sua audiência da forma
mais interessante que pode existir. Ou seja, ganhando a confiança do ouvinte, fazendo com que o ouvinte te respeite como um profissional do rádio. Porque há 40 anos atrás nós não podíamos falar isso. Profissional do rádio no interior era sinônimo de bandido. Verdade, né? Cigano. E provar que isso não era verdade foi uma tarefa difícil. Foi uma caminhada longa. Hoje, se você tem vontade de trabalhar no rádio, se dedique. Estude bastante, leia muito, treine, porque é uma profissão tão boa quanto outra qualquer. É verdade. Com um diferencial. Você presta serviço e faz o bem o dia inteirinho que Deus dá. Não tem como você fazer rádio prejudicando alguém. Verdade. O rádio é a comunicação mais importante, mais fiel e, acima de tudo, que leva credibilidade a esse povo desacreditado que existe no nosso dia a dia. Muito obrigado. Sensacional, muito boa. E o papo ia longe, né? Bom demais. A gente falaria de rádio o dia inteiro. Eu já disse isso uma vez e eu queria muito que Valéria, que Alex, que o próprio Jean, que chegou de outro lugar, entendessem e sentissem isso. Isso eu disse uma vez, a gente estava ali atrás ali no nosso happy hour ali. Eu cheguei em Paranaíba em meados de 90 e ouvia Nino de Assis todos os dias. Meu pai sempre gostou de jornal, de política, e o Nino de Assis todos os dias ali no jornal. E hoje eu tô aqui batendo um papo com o cara, na mesma bancada, trabalhando na mesma rádio que eles. Pra mim não tem explicação, é sensacional. Tenho certeza, o mérito é seu. Obrigado. O mérito é da Valéria, que tem evoluído muito na profissão, e eu fico feliz por isso. Obrigada, Nino. Não porque eu ajudei muito pouco, mas pelo menos por ter participado da evolução de vocês. Isso é bacana demais. Bom, tá aí a gente batendo um papo aqui com o Nino de Assis, né? Amanhã, Dia Mundial do Rádio, a gente trouxe o Nino para falar um pouquinho da história do rádio, né? Eu acho que todo mundo, eu, Alex, eu não lembro da sua época, Léo, mas acho que o sonho de qualquer um que cresceu ouvindo Nino era trabalhar com o Nino. Eu tenho um prazer de trabalhar com esse cara aqui. É bacana. Prazer é meu, gente. É nóis, tamo junto, Nino. Gente, a entrevista vai ficar aí disponível nas nossas plataformas digitais.